essas tradições foram sendo objeto de recriminação. E ele fala primeiro do balão junino, as tradições inerentes. Cita, inclusive, algumas músicas, Cai, cai, balão, o balão vai subindo, vai caindo a garoa, inúmeras músicas. E nós sabemos que efetivamente o balão junino ainda é uma tradição. Mas, em função de alguns excessos, numa determinada fase, o balão junino passou a ser criminalizado. Aqueles que são aficionados e que defendem essa tradição também avançaram em alguns aspectos que eu chamo tecnológicos. Isto é, a lei ambiental, quando trata do balão, fala do balão que possa causar incêndio. E aí, aqueles que cultuam o balão, através do avanço tecnológico, passaram a construir balões com fonte térmica autoextinguível. Significa o seguinte: depois de um certo tempo no ar, o balão cai apagado. Por outro lado também, já avançaram para a construção e soltura de balões sem fogo, significando o seguinte: a impossibilidade, qualquer que seja o argumento, de um balão sem fogo causar incêndio. Mas a prática do balão, ela é disseminada em outros países do mundo. Nós temos, inclusive, brasileiros que vão demonstrar a sua técnica de construção e soltura de balão com fogo, mas com fonte térmica autoextinguível em outros países. O mundo inteiro vem pranteando a morte de Nelson Mandela, sobre quem falarei no expediente final. Em Nova York, um grupo se reuniu logo após a morte de Mandela, em Nova York, e na homenagem a Nelson Mandela soltaram balões. A televisão mostrou, embora num determinado lance, quando os balões estavam subindo, o foco foi logo modificado. Então, é preciso dizer que o balão junino é uma tradição que não representa hoje mais o mesmo risco que numa fase, quando grupos, às vezes aqueles balões com buchas pesadas, com breu, com sebo, hoje há algo que precisa ser do conhecimento de todos. Que no dia 31 de outubro, a sociedade brasileira foi mobilizada para o Halloween, que nada tem a ver com as nossas tradições nem com nossa cultura. Então é preciso que haja uma atenção especial, inclusive um respeito ao que é uma tradição. Eu mesmo já apresentei nesta casa projetos regulamentando a soltura, mas não quero tratar agora desse tema. Vou me ater às charretes em Paquetá, que representam uma tradição. Eu vejo filmes, eu viajo pouco, mas vejo em Londres
em torno do Palácio de Buckingham, as charretes, com belíssimos e bem tratados cavalos, para o turismo. No Palácio de Versalhes, também tem lá as charretes. Em várias partes do mundo, nós temos as charretes. Agora, por que em Paquetá há essa perspectiva de sofrimento do animal? Porque os charreteiros, mesmo em estando a charrete vinculada ao turismo em Paquetá, eles não recebem nenhum apoio, nenhum prestígio, nenhuma atenção, porque, obviamente, ninguém pode imaginar que um charreteiro daqueles não dê o tratamento adequado ao animal que se incorpora à sua força de trabalho para o turismo e para também a sua própria sobrevivência como resultado daquela atividade. Então, ao invés da proposta de acabar de vez com as charretes em Paquetá, por que não a própria comissão desta casa de proteção aos animais, comissão permanente, não procurar uma interlocução com a população, mas também com os operadores das charretes, para que todos nós possamos conhecer as razões e o apoio necessário, porque as famílias gostam, as crianças mais ainda, e Paquetá é uma ilha com vários pontos bucólicos importantes e que são visitados, e são visitados através com o uso das charretes. Então, eu venho a esta tribuna, senhor presidente, para dizer que a visão imediata da eliminação, da supressão, no caso primeiro, da tradição do balão junino, e agora da tradição da charrete em Paquetá, é um caminho simplista, mas que aos poucos vai sepultando a nossa cultura, a nossa tradição, e ao mesmo tempo permitindo uma determinada invasão cultural, que já domina inclusive o nosso próprio idioma. Então, senhor presidente, eu venho aqui a esta tribuna manifestar a minha solidariedade, não só àqueles que cultuam o balão junino, mas, no caso específico, aos operadores das charretes em Paquetá, que precisam muito mais de apoio e compreensão para a preservação dessa atividade do que da criminalização. Muito obrigado.